bem-aventuranças. As bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, são, sem dúvida, uma das grandes lições que Jesus nos deixou, se não uma das mais belas lições que Jesus nos deixou. E o que quer dizer bem-aventurado ou bem-aventurança? Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz daquele que é manso e pacífico, feliz daquele que é aflito, feliz daquele que é misericordioso. Ao analisarmos estas questões, surgem-nos algumas dúvidas. Como é que os aflitos poderão ser felizes? Como é que os mansos, se entendermos bem a mansuetude, poderão ser felizes? E é de felicidade, precisamente, que nós vimos falar hoje. Quem é feliz? Levanta o braço. E tantos, ou tão poucos. Então, será que a felicidade existe na Terra? O que é a felicidade? A felicidade vai variar consoante o conceito que cada um tem do que ela é. Por outro lado, existe uma questão no Livro dos Espíritos que diz qualquer coisa como como é que o homem pode alcançar a felicidade ou melhorar-se e resistir ao mal. E o Espírito de Verdade responde, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E é sobre este conhecer-nos a nós mesmos que nós vamos falar um pouco. Antes de mais, partirmos propriamente para o tema da noite, nós gostaríamos também de colocar uma questão. Nós vimos aqui aprender que somos espíritos, que estamos em evolução, e eu volto a questionar, somos espíritos ou somos matéria? Não, mais alto que eu não ouvi. Somos espírito e matéria. Então, efetivamente, nós no corpo físico somos a interação entre o espírito e a matéria. Por isso, no Livro dos Espíritos, nós temos duas definições, o que é a alma e o que é o espírito. Então, obviamente, se estamos no corpo físico, se somos as duas coisas, sofremos, enquanto seres humanos, influência das duas coisas. A nossa influência enquanto espíritos ligada à matéria e também a influência que a matéria exerce sobre nós. Então, fala no Livro dos Espíritos, precisamente, o que é a alma. E o Espírito de Verdade responde, é um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? E responde, espírito. Então, nós somos alma. Neste momento, no corpo físico, nós somos alma. E os espíritos são nada mais, nada menos que as almas dos homens que já morreram. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa. Sim, as almas não são mais do que espíritos antes de se ligar ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois se reveste temporariamente no envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Então, há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Sim, o liame que une a alma ao corpo. Então, nós somos um ser humano, o ser humano é um ser trino. Eu estou a falar nisto porque nós mais à frente vamos falar na questão neurológica, vamos falar na questão da influência da matéria, ou como é que na matéria nós vamos conseguir perceber se somos felizes ou não somos felizes, o que é esta coisa da felicidade, para conseguirmos perceber que há uma influência do espírito nestas questões. Porquê? Porque estamos ligados ao nosso corpo através do perispírito. Então, nós somos a interação entre o espírito e a matéria, sendo a influência de um ou de outro, a influência da matéria ou a influência do espírito, proporcional ao nosso grau de evolução. Portanto, aqui nós somos criados simples e ignorantes enquanto espíritos, o nosso objetivo final é evoluirmos, sermos perfeitos e a influência que vamos sofrendo nos vários mundos em que habitamos, consoante a nossa evolução, é ditada precisamente pela evolução que nós temos. Para podermos perceber um bocadinho melhor, portanto, nós temos o início da evolução e a evolução plena. Este triângulozinho aqui corresponde à influência da matéria. E o próximo, a influência espiritual. Então, o que quer dizer que, no início da evolução, na altura em que nós éramos primitivos, nós éramos 99%, portanto, a base do
triângulo mais escuro, 99% matéria e 1% espírito, ou seja, influência. O que quer dizer que o homem, na altura, na época primitiva, era o quê? O seu ADN, o seu ambiente, aquilo que comia. Porquê? Estava no início da sua evolução, vinha para aprender, para descobrir e para começar a etapa de evolução. Nesse momento, não existia aquele sofrimento responsável, ou seja, neste momento nós somos espíritos em expiação e provas. Temos um conhecimento que os primitivos não tinham. Este conhecimento que nós já adquirimos vai nos responsabilizar pelos nossos atos. Aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, que nos dá a responsabilização por aquilo que nós fazemos. Na época primitiva, isso não existia porque estávamos no início da evolução, portanto, o aprender primeiro, aprender a conhecer, para depois aprender a fazer, para depois aprender a conviver e aprender a ser. Portanto, no início, nós éramos mais matéria, ou seja, sofríamos mais a influência da matéria do que a influência do espírito. Portanto, nos mundos primitivos, mundo de expiação e provas, onde a nossa influência ainda é relativa, portanto, nós ainda conseguimos ser mais influenciados pela matéria do que propriamente pelo espírito, pela influência espiritual. Nos mundos de regeneração, onde o mal já não existe, portanto, a influência espiritual vai sendo cada vez maior. Nos mundos felizes e nos mundos divinos, na perfeição, em que nós somos 99% influência espiritual e 1% influência material. Porquê? Porque nós vamos habitar os vários mundos e os corpos que nós vamos tomando conta são também matéria. Simplesmente, a influência que ele exerce sobre nós não é tão marcada e não é tão densa. A matéria não é tão densa como a nós conhecemos. Com certeza que os corpos que nós, não sei se será assim, mas penso que será, terão uma forma humana também. Simplesmente com outras... Os homens primitivos também tinham outro aspecto, não é? Portanto, nós vamos evoluindo, tanto espiritualmente como materialmente. Então, o que é a felicidade? Nós falávamos há pouco, quando perguntávamos se aqui alguém é feliz. Muito poucos responderam que sim. Mas também felicidade plena, não existe com certeza na Terra. E a felicidade vai depender daquilo que cada um sente e dos objetivos que cada um tem e daquilo que cada um pretende. Portanto, a felicidade varia de pessoa para pessoa, em cada momento da nossa vida e momentos diferentes dão-nos momentos de felicidade completamente diferentes. Por exemplo, se eu estiver doente, um momento de felicidade poderia ser ficar boa, não é? Ver-me recuperada da saúde. Se estamos desempregados, um emprego calhava muito bem, ainda que fosse momentaneamente e daqui por um mês eu já estivesse a fazer queixas do meu patrão, mas pelo menos no fim do mês eu tinha o meu saláriozinho. Portanto, um momento feliz é um momento, é uma coisa muito rápida, portanto. Depois, por exemplo, se nós somos solteiros, né, e queremos arranjar uma companhia, encontrar a pessoa certa, às vezes estamos com uma pressa tão grande que a pessoa já não é assim tão certa como isso, mas era um momento de felicidade, ainda que daqui por 2 ou 3 meses esteja a ser maltratada ou qualquer coisa do género. Mas o que interessa é eu conseguir alguém a todo o custo. Mas, pronto. Por outro lado... O adepto de futebol fica contente quando a sua equipa marca golo, não é? Quando não marca, ou quando perde, meu Deus do céu, aqui del rei. Os que têm fome encontram a felicidade, não é? Num prato de comida ou num agasalho. Portanto, são coisas todas muito momentâneas. São momentos de felicidade. O que é que será então a felicidade plena? Será quando nós atingirmos o grau máximo de evolução. Então, se nós formos perguntar a muitas pessoas, as respostas quase que típicas são: se eu ganhar a lotaria, com dinheiro é que eu era feliz. Se eu fosse bonita, esbelta, com corpo XPT nice, já nem sei quais são as medidas, ou se tivesse poder, eu era uma pessoa feliz. E a ciência foi-se debruçar precisamente sobre esta questão do dinheiro, da beleza e do poder. Desde a década de 90 que a neurologia
ou a parte do cérebro vai sendo cada vez mais estudada. Até então, a maior parte das doenças eram efetivamente investigadas, mas com o uso de animais, matavam-se animais para verificar efetivamente, para desenvolver medicamentos, enfim, para estudar as doenças. Para estudar o cérebro era muito complicado, porque a única solução era matar um voluntário, não é? Um voluntário predispor-se a morrer para se lhe abrir a cabecinha e estudar o cérebro todo como ele funcionava. Portanto, era muito complicado. Com a evolução da ciência, portanto, foram surgindo exames, mapeamentos do cérebro que conseguem analisar algumas funcionalidades que até à época não eram conhecidas. E uma delas foi, por exemplo, o prazer. Prazer é felicidade. O prazer é felicidade. Por exemplo, eu estou a fazer uma dieta. Se de repente me derem agora aqui uma tablete de chocolate, eu vou sentir um prazer enorme em comê-la, porque eu gosto. Só que não fico satisfeita porque eu estou a fazer dieta. E, portanto, não me vai dar felicidade, vai-me dar um prazer. Então, prazer não é efetivamente a mesma coisa que felicidade. Satisfação é uma coisa, felicidade ou prazer é outra. Então, eles foram analisando, portanto, com os mapeamentos cerebrais, as situações de prazer, portanto, a área do cérebro que correspondia ao prazer ficava brilhante, mediante determinadas alimentação, um determinado alimento, e assim, várias situações. E depois pensaram nos sadomasoquistas. Os sadomasoquistas são aqueles que ficam felizes ou sentem prazer quando sofrem, certo? Foram analisar um sadomasoquista e foram entender que, efetivamente, a área do prazer não brilhava de todo. Antes, pelo contrário, só a área do sofrimento é que se apresentava uma cor mais brilhante que correspondia, efetivamente, à atividade. Então, foi aí que eles perceberam que, efetivamente, o prazer não é bem a mesma coisa que a satisfação. Eles não sentiam prazer, sentiam dor, mas aquela dor dava-lhes satisfação. E, portanto, vem aí a distinção entre prazer e felicidade, ou a satisfação. E então, perante isto, o que é que nos dá felicidade? O que é que nos dá satisfação? A riqueza, a beleza e o poder. E foram fazer exames a vários tipos de personalidades que tivessem que estivessem a passar por estes 3 tipos de situações. Alguém que estivesse ganho a lotaria, que tivesse muito dinheiro, e foram analisar. Por incrível que pareça, a área da satisfação não estava brilhante. Como é que é possível? Como é que é possível, se aquilo que me traz felicidade é o dinheiro, como é que, a nível do cérebro, a atividade cerebral na área da satisfação não mostrava qualquer tipo de luz, de luminosidade? Pior, quanto mais dinheiro as pessoas tinham, mais sofriam, menos satisfação tinham. Começaram-se a questionar. Pegaram também em pessoas belas, numa Miss Texas, que tinha acabado de ganhar, de ser condecorada como Miss Texas, estava candidata a ganhar a Miss Universo, a ser a mais bela do mundo, e foram verificar. Mais uma vez, encontraram a área da satisfação sem qualquer tipo de atividade. E ficaram perplexos. Porque se, na questão do dinheiro, ainda se lhe colocava a dúvida, bom, provavelmente não é o dinheiro que dá satisfação. O que dará satisfação é aquilo que o dinheiro pode conseguir para nos dar satisfação. Eu, com dinheiro, vou conseguir beleza, com determinados tratamentos. Eu, com dinheiro, vou conseguir poder. E, portanto, não é propriamente o dinheiro que me dá satisfação, mas aquilo que o dinheiro consegue comprar, entre aspas, para que eu fique satisfeita. E encontraram que na beleza também não se passava isso. E que eles questionaram, como é que é possível? Não, eu estou perfeitamente feliz, eu sou a mulher mais bonita do Texas e posso ser a mulher mais bonita do mundo. Não, eu sou muito feliz, estou muito satisfeita. Chamaram pessoas da área da psicologia para tentar compreender como é que isto funcionava. E chegaram à conclusão que, efetivamente, ela não estava satisfeita porque estava com medo de perder a beleza. Estava com medo de engordar, estava com medo, aquelas coisas, não é? Que todas as modelos não é? Vivem em função de. Portanto, aquele medo que ela tinha de engordar, de ganhar peso, de, sei lá, perder a sua beleza, estava-lhe a dar
insatisfação. E o mesmo se passou com as pessoas que tinham algum poder. Analisaram inclusivamente um político que tinha acabado de ganhar as eleições. À mesma conclusão chegaram. Ou seja, não é o dinheiro, a beleza e o poder que traz satisfação ao ser humano. Prosseguiram nas investigações e foram analisar várias pessoas para conseguirem validar os seus estudos e chegaram a algumas conclusões. O primeiro motivo de satisfação ou de felicidade do ser humano é, quem sabe? Aprender. Aprender é aquilo que traz mais felicidade ao ser humano. É o primeiro motivo de felicidade. Imaginem quando nós, pais, dizemos aos nossos filhos: tu não consegues fazer nada. Tu não vais aprender coisa nenhuma. A felicidade que lhes estamos a incutir. Porque é o primeiro motivo de felicidade é aprender. Foi para isso que nós fomos criados. Simples e ignorantes, para aprendermos. E quanto mais nós conhecemos, mais felizes nós somos. O segundo motivo de felicidade é superar-se. Quando nós nos conseguimos superar, ou seja, ultrapassar determinados obstáculos ou alcançar determinado objetivo, nós sentimos satisfação. Aprender e a superação. E que o terceiro foi um cabo dos problemas, porque eles chegaram à conclusão que o terceiro motivo de satisfação do ser humano é sofrer. Pois é. Nós gostamos muito de sofrer. Agora imaginem aquelas senhoras que ligam para as amigas: tu nem sabes o que me aconteceu. Eu fiz uma operação não sei o quê, estou tão mal. Comigo foi muito pior. A minha dor, quando nós vemos um acidente, eu vi a pessoa que estava ferida. A maior parte, quando nós vimos filas na estrada por causa de acidentes, não é para se correr. A maior parte das pessoas está lá parada para ver o que se está a passar. Porque nós sentimos-nos satisfeitos com o sofrimento. E isto, perante a ciência, causa um problema muito grande. Como é que alguém fica feliz em sofrer? Tem que haver um motivo, porque não tem lógica nenhuma nós gostarmos de sofrer, mas gostamos. Então eles foram tentar perceber assim, alguma coisa aqui não está bem. Atenção, estamos a falar só na questão material, não é? Colocámos a primeira questão: como é que o homem pode alcançar a felicidade e resistir ao mal? Pergunta do Livro dos Espíritos. Um sábio vos disse: conhece-te a ti mesmo. Portanto, os estudos prosseguiram e eles chegaram à conclusão que havia uma área cerebral que estava a bloquear, ou seja, ativavam um circuito no cérebro e bloqueavam outro. O circuito que era ativo era o circuito da culpa-recompensa. Ou seja, eu tenho culpa, eu mereço sofrer. Então, se eu tenho culpa e mereço sofrer, isso a mim dá-me felicidade, apesar da dor que eu possa sentir. E a ciência também já descobriu que o sofrimento, que a dor, que os pensamentos negativos fazem com que, a nível cerebral, se libertem substâncias que, nomeadamente o cortisol, e que vai provocar lesões ao nível e doenças inclusivamente. Tendo em conta aquilo que eu disse no princípio, quem pensa é o espírito. Mas nós que estamos ligados ao corpo físico, vamos comandar o corpo. Portanto, é pelo pensamento nosso, enquanto espíritos, que tudo isto se processa, porque comandamos o nosso corpinho. Não é o corpo que trabalha por si só. É quem pensa. O pensamento é um subproduto do espírito. Então, todos os nossos pensamentos negativos, de inferioridade, de raiva, seja lá o que for, fazem com que, a nível cerebral, se libertem substâncias, nomeadamente no organismo o cortisol, que vai fazer com que hajam doenças, com que o organismo fique fisicamente doente. Pelo contrário, os pensamentos positivos não produzem o mesmo efeito. Então, era o circuito da culpa
recompensa que estava ativo e que bloqueava o lobo frontal. E o lobo frontal é responsável pelo raciocínio. Portanto, se nós não pensamos, se nós não analisamos, se nós não raciocinamos, nós vamos ter este circuito da culpa-recompensa ativo e vamos gostar de sofrer. Pelo contrário, se nós raciocinamos, se analisamos, se pensamos, nós vamos mudar isto tudo e o sofrimento já não nos vai trazer satisfação. Então, nós, enquanto seres imperfeitos e irracionais muitas das vezes que somos, porque se nós nos comportássemos exatamente como seres racionais, muitos dos erros que nós cometemos, deixaríamos de os cometer. Não é? Analisaríamos. Então, dizia o sábio da antiguidade, conhece-te a ti próprio. E o conhece-te a ti próprio é precisamente fazer com que a gente raciocine. Então, vamos prosseguindo. Na questão seguinte, Kardec perguntava, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Fazei, isto é uma mensagem de Santo Agostinho, fazei o que eu fazia quando vivi na terra ao fim do dia. Interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo de mim para se queixar, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Como nós não nos analisamos, como nós não raciocinamos, como nós não pensamos, não vamos mudar. Não é? E, portanto, a mudança, a pergunta que fizeram aos espíritos foi como é que nós alcançamos a felicidade, como é que nós nos modificamos e conseguimos resistir ao mal. Conhecer-nos a nós próprios. A primeira coisa, avaliar, analisar o nosso dia-a-dia. O que é que nós fizemos de bem? O que é que nós fizemos de mal? Onde é que nós podemos melhorar? Se nós não conseguirmos detectar o erro, nunca mais vamos conseguir modificá-lo. E só nós é que o vamos poder fazer, ninguém o pode fazer por nós. Como Jesus dizia, vigiai e orai para não cair em tentação. Estamos a ver que, efetivamente, a ciência vem comprovando tudo aquilo que Jesus nos deixou, tudo aquilo que a doutrina espírita também nos veio relembrar da mensagem que Jesus nos deixou, nos veio esclarecer. Inclusivamente, disseram a Kardec, quando a ciência contradizer aquilo que o Espiritismo, ou quando aquilo que o Espiritismo for contrário àquilo que a ciência diz, larga o Espiritismo e segue a ciência. Mas nós cada vez mais nos vamos aproximando da realidade. A ciência, a neurologia neste caso, vem comprovando, efetivamente, conhecermos a nós mesmos, através, precisamente, destes exames que fomos falando. Orai e vigiai. E o porquê da oração? A vigilância, não é? O conhecer. A vigilância não é nada mais, nada menos que nós nos conhecermos a nós próprios. Vigiarmos as nossas atitudes. Quem de nós chega ao fim do dia, ainda que muito cansado, e pensa naquilo que fez? E depois nós fazemos algumas orações, eu normalmente com os meus filhos também faço assim. E eles ouvem-nos fazer as preces, e depois à noite, quando vão dormir, também fazem a prece deles, e uma das coisas que eles dizem sempre é ajuda-nos a sermos melhores que aquilo que fomos hoje, sempre. E eu, normalmente, a seguir, pergunto-lhe, olha lá, o que é que tu fizeste hoje? Então, e ontem não fizeste exatamente a mesma coisa? Porquê é que tu estás sempre a pedir ajuda para ser melhor e nunca és? Portanto, nós também temos que pensar naquilo que nós dizemos. As orações têm que ser sinceras, têm que ser sentidas e não podem ser da boca para fora. Há uma experiência muito interessante com um grupo de carmelitas que estão habituadas a entrar em oração e que efetivamente se percebe na área cerebral, portanto, a funcionalidade do cérebro, o que é que a oração consegue fazer ao corpo, ao nosso corpo. Há um estudo também sobre biomagnetismo, inclusivamente da Universidade de Lisboa, que nos relata muito estas situações. Então, a nossa fé, que move montanhas, a oração para nós, inclusivamente, irmos buscar ajuda para o nosso dia-a-dia. A oração é um pensamento positivo, é uma conversa com Deus e, ao nós estabelecermos esta ligação, nós vamos atrair a nós, pela lei das afinidades, o bem,
ajuda. Se nós não tivermos este por hábito, no momento das aflições, aqui del Rei, não é quando lembrarmos de Santa Bárbara quando trovejam, não é? Portanto, a oração serve precisamente para nós irmos buscar ajuda para tomarmos as decisões certas no momento certo. E isto tem que ser um hábito diário, acompanhado da vigilância, de vigiarmos os nossos atos, as nossas atitudes. Se nós, aquilo que fizemos, gostaríamos que nos fizessem a nós, colocarmos no lugar das outras pessoas, para efetivamente nos irmos dando conta daquilo que temos de errado para nos modificar. Porque a maior parte das vezes não interessa que os outros nos chamem a atenção. Nós não aceitamos. A maior parte de nós não aceita nenhuma crítica, ainda que construtiva, não aceita nenhuma chamada de atenção, só os outros é que erram. E, portanto, esta vigilância é muito importante para nós, efetivamente, nos conhecermos a nós próprios. Então, a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e espiritual, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento à alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda um significado de bem-estar espiritual ou paz interior. E isto, efetivamente, nós ainda não conseguimos sentir. Há também, e porquê, não é? Kardec perguntava se nós podemos gozar na Terra de uma felicidade completa. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode na Terra. Nós explicávamos há pouco que nós somos, à medida que vamos evoluindo, temos uma influência maior ou menor da matéria, conforme o nosso estado de evolução. Neste momento, nós somos espíritos de expiação e provas, não é? Expiar os nossos erros, ou seja, nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. E, portanto, este estado de plenitude, de satisfação plena, não é possível na Terra. Todos os escândalos são necessários, mas ai de quem vier o escândalo. Portanto, os escândalos, neste caso, sofrimento, é necessário. Porquê? Porque nós ainda não nos mentalizamos que, efetivamente, precisamos de mudar e precisamos ser diferentes. E continuamos a errar. E muitas das vezes só o sofrimento é que nos faz aprender. E algumas vezes nem sempre, porque nós somos muito bonzinhos e quando andamos a sofrer, quando nos passa a dor no calcanhar, não é? Acabou. Já parece que nos esquecemos de tudo aquilo que passamos. Então ainda precisamos, efetivamente, de sofrer, de espiar, para depois quê? Provarmos que não voltamos a fazer a mesma coisa. Quando nós aprendermos efetivamente com aquilo que nós fizemos, através do sofrimento, e quando compreendermos efetivamente, nós vamos provar. Não, atenção, eu já passei por isto, não quero passar outra vez. E neste momento somos uns agraciados, porque se sabemos que é assim, muito daquilo que nós estamos a passar não é nem sequer 1/3 daquilo que nós merecemos passar. Se nós tivéssemos que pagar tudo uma vez, nós sofríamos 10 vezes, 100 vezes mais que aquilo que nós estamos a sofrer. Então, se nós sabemos isso, também sabemos que podemos enverdar pela dor ou pelo amor. E muito do bem que a gente faz também pode apagar os erros que nós cometemos. Um exemplo, eu não preciso de passar pela ânsia de ter um filho e não conseguir, porque abortei numa outra vida. Se eu evitar que outras o possam fazer, se eu der o meu amor a crianças que não têm essa felicidade de ter os pais, eu posso, existem muitos casos, ter um filho e estar efetivamente diagnosticada de infértil. E há muita gente que ao fim de ter passado por N tratamentos e pronto, acabou, não consegue, não é possível, depois de ter adotado alguém, acabou por conseguir engravidar. Portanto, eu não tenho que ser assassinada pelo facto de ter assassinado. Eu posso salvar vidas. E, portanto, eu tenho que, efetivamente, encontrar a minha missão. Mas isto, para que eu possa encontrar a minha missão, eu tenho que conhecer-me. Se eu não me conhecer, eu vou andar aqui a passar a vida a olhar para aquilo que os outros andam a fazer e deixar de me importar com aquilo que eu tenho que fazer. Então, é importantíssimo o autoconhecimento, para que nós possamos tomar as rédeas da nossa vida e decidirmos mudar, decidirmos ser diferentes. Então,
Felicidade plena não existe porque nós ainda somos imperfeitos e teimamos em não nos modificar. Agora, o nosso objetivo é sermos felizes o mais que podemos, consoante a nossa evolução. E, com certeza, que já vimos as coisas da terra, as coisas da matéria, está provado cientificamente, não nos dão tão pouco felicidade e satisfação. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Claro, era aquilo que nós acabámos de dizer. O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a ssua existência num plano grosseiro. Então, é pelas coisas espirituais. A lei de Deus não é, obviamente, que a matéria é regida por uma lei natural. Agora, o apego às coisas da matéria, às coisas que não nos trazem, cientificamente provado, felicidade alguma, não nos leva a lado nenhum. E nós voltamos a falar do gráfico, ou do esquema que mostramos no início. Então, no início da evolução, no princípio, nos primórdios, nós somos aquilo que comemos, somos o nosso ADN, somos o ambiente que nos rodeia, somos a influência do pai, da mãe, enfim. Mas à medida que deixamos este estado primitivo, vamos sendo cada vez mais influenciados espiritualmente. Então, as coisas da matéria, no momento atual, para além dos apegos às coisas físicas, são os nossos vícios. Tudo aquilo que, espiritualmente, não nos faz bem e que densifica o nosso perispírito. Nomeadamente, os vícios, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E o orgulho é precisamente o pai de todos os nossos vícios. Se nós não fôssemos orgulhosos, muito daquilo que nós fazemos não faríamos, com certeza. Então, tudo isto nos faz ainda estar muito influenciados pela matéria e estarmos em estado de felicidade relativa. À medida que vamos evoluindo, a influência espiritual vai sendo cada vez maior. A humildade, a resignação e a fé, bem-aventurados os aflitos, não é? Porque verão a Deus. O que é isto da aflição? Falávamos há pouco que, efetivamente, os escândalos são necessários. Se nós conseguimos ultrapassar, quem é que não sofre nos dias de hoje? Dos motivos de felicidade é deixar de sofrer. Mas quem é que nos dias de hoje não sofre, não tem dificuldades, sejam elas de que ordem for? O problema é que nós temos que perceber o que é que esse sofrimento, o que é que essa dor nos quer ensinar. E isto passa, mais uma vez, pelo autoconhecimento, pela vigilância, pela meditação, pela análise. O que é que uma doença nos quer ensinar? Em que é que eu estou a falhar para estar assim? E normalmente é um sentimento interior. Uma mágoa, um ressentimento, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que liberta no organismo, fisicamente, substâncias que fazem com que a gente fique doente. O que é que este sofrimento me quer dizer? Para eu conseguir modificar aquilo que tenho em mim. Significa que eu vou deixar de estar doente? Não. Não quer dizer que eu não vá ficar fisicamente saudável. Mas eu posso seguir com a mesma doença de uma forma completamente diferente. E, inclusivamente, autocurar-me. O organismo é tão perfeito, Deus criou-nos tão perfeitos, que o organismo tem a capacidade de se autocurar. Não fossem os crimes que a gente comete contra ele, não é? De toda a ordem. Aqui há uns tempos atrás eu vi uma investigação, portanto não a analisei completamente, mas que muitas depressões, inclusivamente, não são tratáveis por causa da agressão à natureza que nós fazemos, das substâncias tóxicas que nós ingerimos e que libertam no organismo e fazem com que, a nível do aparelho digestivo, a flora bacteriana não funcione. Não é só matéria, claro que o espírito é que tem influência sobre isto. Então, nós temos que perceber o que é que estamos a fazer, de onde é que nós vimos, o que estamos aqui a fazer e para onde é que nós vamos, e analisarmos interiormente para conseguirmos
modificar o estado de coisas e conseguirmos ser relativamente felizes e evoluir, ainda que gradativamente, sem chumbar nenhum ano. Então, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E o Espírito de Verdade responde: vede Jesus. Então, o que é que nós temos que fazer para alcançarmos a felicidade? Autoanalisarmos e percebermos em que é que nós estamos a falhar, em que é que nós estamos a não cumprir com a lei de Deus, com aquilo que Jesus nos deixou. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Manso é tudo, não tem nada a ver com mansidão, não é? Obviamente que a gente não se pode deixar pisar, mas há deixar-se pisar e deixar-se pisar. E, portanto, os mansos vão possuir a terra, porque a terra está em evolução. Porque os espíritos que somos, também estamos, muitos de nós, em evolução, e isso faz com que a terra evolua também. E aqueles que não forem mansos e pacíficos, não vão possuir a terra e vão ter que habitar o mundo que corresponda ao seu grau evolutivo. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é isto da misericórdia? Não é? O nós compreendermos que somos imperfeitos e aliás, sabermos que somos imperfeitos e compreendermos e tolerarmos a imperfeição dos outros, porque muitas das vezes não toleramos o nosso pior erro nos outros. A maior parte das vezes aquilo que nós não toleramos nos outros é o nosso pior defeito. Só que ainda não percebemos que é. E para isso nós precisamos de nos analisar. Então, a misericórdia, a humildade, a caridade, a tolerância, o respeito pela individualidade de cada um, tudo que são características da lei do amor. O que é amar verdadeiramente? O querermos que o outro seja feliz, independentemente da nossa felicidade ou não. E para que o outro possa ser feliz, vamos fazer aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E, portanto, o dar, sentar à espera de receber, a verdadeira caridade, que pode ser de várias formas. Caridade não é só dar uma esmola. Isso é o mínimo que se pode fazer. É muito mais do que isso. Portanto, todas as características da lei do amor que Jesus nos deixou servem, juntamente com o nosso autoconhecimento, para nós conseguirmos alcançar a felicidade e mudarmos. Mudando, seremos felizes, evoluiremos e vamos resistir ao mal, que é o sofrimento. Como Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É fácil? É fácil? É. Muito fácil. É muito fácil. Porque os espíritos não mentem. E os espíritos disseram a Kardec que o esforço é muito pequenino. É muito pequenino, nós podemos mudar e o esforço é muito pequenino. Só nos falta uma coisa: vontade. Será que nós temos vontade? O difícil é ter vontade. Portanto, mudar é fácil. Difícil é nós termos vontade para mudar. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela vossa atenção e vamos prosseguir os nossos trabalhos.